Hoje eu vou estar explicando um procedimento bem simples, de duas maneiras, de como a gente pode testar uma fonte de alimentação. Eu tenho um modelo aqui, ATX, esse daqui é mais moderno. Eu tenho um conector aqui de 24 pinos. Esses últimos 4 pinos aqui são destacáveis. Eu posso encaixá-los como não encaixar. E essa fonte possui os 4 pinos de 12 volts para o processador e possui mais ou menos 4 SATAs e 3 seriais. Essa daqui é um modelo mais antigo e ela possui 20 pinos e apenas uma entrada serial e uma entrada para o disquete, ou flop, como alguns preferem dizer. O teste de ambas é bem simples e bem semelhante. Vamos fazer o seguinte: o primeiro teste que a gente vai fazer, a gente vai precisar apenas de um clipe desse de papel, clipe de papel, e não precisa ser especificamente um clipe. Ele pode ser qualquer objeto metálico que basta ser alguma coisa que conduz eletricidade. Então esse metal é o mais simples e o formato que eu achei mais tranquilo de se encontrar para a gente poder fazer o teste. E o teste consiste no seguinte: eu vou pegar aqui a fonte ATX, vou procurar aqui, ó, nesse pino central aqui, que tem uns 24 ou 20 pinos, e vou procurar o fio de cor verde. Vou procurar o de cor verde e outro de cor preta. Pode ser esse verde aqui com qualquer outro fio de cor preta, já é o verde mais claro. Então, vou fazer um que a gente chama de jumper, que é simplesmente curto-circuitar ou juntar os dois fios, né? Seria como se fosse a função de um interruptor. Eles estão separados, eu junto eles usando esse grampo aqui de metal. Então, eu juntei os dois, e o que eu vou fazer? Eu vou conectar o cabo de energia, conectar esse cabo aqui de energia, e vamos ver se a fonte vai ligar. Outro detalhe que eu esqueci de apresentar para vocês é que essa fonte, ó, ela é bivolt. Ela não tem a chave de seleção para setar entre 220 ou 110. Ela automaticamente reconhece a tensão que entra nela. Então, vou pegar o cabo, vou conectar aqui. Ó, ela tem um botão 0 e 1 de liga e desliga, por isso que ela não ligou automaticamente. Vou ligar. Ó, não sei se dá para vocês ouvir o som dela. Não sei se dá para você ver que o cooler está girando. Então, ó, a fonte ligou. O que eu vou fazer? Vou pegar o multímetro, ele já está na escala de tensão contínua, e eu vou setar 20 volts, porque a tensão máxima da fonte são 12 volts. Então, para que eu faça o teste com segurança, sem o perigo de danificar o meu aparelho, eu vou colocar numa escala acima da escala que ele pede. Então, a escala que eu vou colocar é 20 volts, que é a próxima escala acima dos 12. Então, ó, já está selecionado em 20 volts, tensão contínua. 20 volts contínua, tem um V aqui com o símbolo contínuo. Vou ligar meu multímetro. Vou vir aqui com a ponta do multímetro. Eu vou colocar aqui na... Vou pegar essa ponta preta. Vou colocar em qualquer um dos pontos que a gente chama de terra, que são os fios pretos. Prendi aqui, ó, no preto aqui, e vou fazer as medições. Ó, esse azul, o laranja, tá me dando 5 volts. Desculpa, eu fiz um corte na gravação, porque eu tive um problema com as pontas de prova do outro multímetro, e vamos retornar aos testes. Eu até coloquei o multímetro virado para você conseguir ver vocês conseguirem ver o teste. Então vamos lá. Então, eu vou mais uma vez colocar a ponta de prova preta aterrada aqui, em um desses pontos pretos aqui da fonte.
Mantive ele aqui. E agora eu vou fazer os testes. Laranja tá dando 3,3 volts. Vermelho tá dando 5 volts. Não sei se dá para ver muito bem. Preto com preto vai dar 0. O pino amarelo, 12 volts. O pino azul vai me dar menos 12 volts. O pino branco vai me dar menos 5 volts. O pino roxo me dá 5 volts. E o pino laranja, 3,3 volts. Essas são as tensões que a gente tem na fonte. Geralmente, no adesivo que fica colado na lateral dela, ele mostra quais as tensões que tem que ter em cada cor de fio. Mas, geralmente, como a pessoa quando faz isso várias e várias vezes, isso acaba ficando gravado, né? A gente não precisa mais consultar essas informações que ficam coladas na lateral da fonte. Então, mas por desencargo de consciência, se você quiser pegar qualquer parte aqui da fonte e quiser testar, ó, coloquei aqui no amarelo, ver se está chegando os 12 volts, ó, coloquei aqui no amarelo, chegou os 12 volts aqui. Então, na verdade, esses 12 volts eles só ficam ativados quando o processador está ligado. Mas, então assim, esse foi um teste bem simples que nós fizemos na fonte de alimentação, utilizando um multímetro e um pedaço metálico para a gente poder testar. E agora eu vou fazer o próximo teste na outra fonte também, que é mais antiga, que tem 20 pinos no pino central, mas também o procedimento é igual. Vamos lá. Eu acredito que esse teste aqui vai ficar até melhor do que o outro, porque essa aqui, ó, o cooler, ou ventoinha como alguns chamam, ele é externo, vai ser mais fácil de ver ele girando. E aqui atrás, ó, essa fonte ela possui a chave seletora. Ela já está em 110, que é o 115, né, que é a tensão daqui da minha residência. Mas, por desencargo de consciência, eu vou colocar aqui na corrente alternada de 600 volts, porque a escala é maior do que a 200, porque no caso de ser 220 e eu colocar na escala de 200, esses 20 volts a mais, ele pode danificar o meu multímetro. Então, vamos supor que eu não saiba a tensão que tem aqui na tomada, então, supondo que possa ser 220, eu vou setar a minha escala no 600, porque é a próxima escala maior do que 200, porque 200 é menor do que 220. Então, ó, coloquei aqui, ó, multímetro na escala de tensão alternada, setado em 600 volts. Então, vou pegar aqui meu cabo de força, e não importa a posição dos pinos que eu coloque, porque como é corrente alternada, em um momento ela é positiva, outra ela é negativa. Não sei se dá para você ver, 127 volts. Está oscilando aqui entre 125 e 129. Então, a fonte está setada de maneira correta. Então agora eu vou tirar da escala de corrente alternada, vou passar para a tensão contínua e vou setar em 20 volts, porque 12 volts é a maior tensão que eu posso encontrar aqui na fonte. Então vou fazer o mesmo processo. Vou procurar aqui ó, os fios de cor verde e um outro de cor preta, e vou fazer esse jumper aqui, essa ligação aqui direta, ou curto como alguns chamam, ou jumper, que dá no mesmo. E vou ligar aqui esses dois pinos aqui através de um clipe ou qualquer outro pedaço metálico você consegue utilizar para poder fazer essa ligação. É uma espécie de interruptor que a gente chama. Então, ó, vou ligar o fio verde no fio preto. A posição aqui melhor. Vou ligar o fio verde no fio preto. Pronto, ó. Então, ó, esses dois fios estão ligados aqui através
desse jumper que eu fiz aqui. Então, mesmo processo. Nós vamos ligar a fonte de alimentação aqui na tomada, na entrada aqui de energia. Antes de agora que eu fui observar, ela não está ligando. E eu estou vendo aqui dentro, eu vou até passar para vocês o procedimento que eu vou fazer. Tem um capacitor eletrolítico que está estufado. E talvez, se ele tiver com fuga, ele vai provocar o que a gente chama de curto na placa e provavelmente a fonte não vai ligar. Então eu vou fazer o reparo dessa fonte, vou até gravar uma videoaula do reparo dela e vou passar para vocês no outro vídeo. Então eu vou fazer o teste seguinte que eu iria fazer com a outra fonte. Eu vou deixar essa aqui do lado, vou pegar a primeira fonte que nós estávamos testando e vou fazer o próximo teste. O próximo teste, eu vou até deixar aqui no zero por uma questão de segurança. Conectei a fonte. Esse testador aqui de fonte, também chamado de Power Supply Tester, ele, perdão pelo meu inglês que não é tão bom, né? Você encontra com facilidade em sites pela internet, como o site do Mercado Livre, ou talvez em alguma loja de informática. Acho que em loja de eletrônica não se encontra com facilidade esse testador de fonte. O que ele consiste? Aqui nesse visor, nessa tela aqui, você vai ter aqui os resultados das tensões que tem na fonte. Ele vai aparecer se está recebendo esse meio aqui, ele vai mostrar as tensões que são recebidas por esses pinos aqui, por esses 24 pinos aqui, daquele pino principal da fonte ATX. Esses 26 pinos, 24, perdão, tudo que passa por aqui vai aparecer aqui nesse visor e vai te dar o resultado de tudo que está entrando aqui. As outras ponteiras da fonte, né, que são a porta serial e a porta SATA de alimentação, você tem um pino aqui embaixo que entra aqui. No caso, esse daqui ele tem o terra, 12 volts e 5 volts, que é o vermelho. E do lado de cá, no SATA, você tem o terra, os 5 volts também, e você tem o 3.3 volts, você não tem os 12 volts que tem aqui. Então, esse 3.3 volts aqui, ele vai aparecer aqui nesse LED aceso, os 5 volts tanto daqui como daqui vai aparecer nesse LED aceso, e os 12 volts que é daqui vai aparecer também nesse LED aceso. E aqui a gente tem as entradas, aqui no caso os conectores de 8 portas para processador, né, conector de 8 portas, e aqui do lado seria a PCIe, que é a entrada da placa de vídeo, que são 6 pinos também. E aqui são os antigos pinos para o flop ou disquete que a gente também pode testar, conectando eles aqui. Nessa fonte aqui eu tenho esse pino ainda antigo, que é do disquete, também vou colocar aqui para a gente poder testar. Então, ó, vou fazer o seguinte, vou conectar aqui como se eu estivesse conectando na placa do computador. Conectei aqui. Vou pegar a entrada do processador, vou colocar aqui. Tem um desenho aqui para 4 pinos. Vou ligar o conector SATA, também vou ligar aqui ao lado. E vou escolher qualquer porta serial e vou conectar aqui do lado. E também vou pegar essa ponta, esse conector para o disquete, também chamado de FDD, ou flop, e conectar aqui na porta que tem esse mesmo tamanho aqui. Então, vou colocar a fonte aqui mais para trás. Vou organizar aqui para ficar mais certinho. Vou colocar aqui eu vou ligar a fonte agora para a gente... Ó, lembrando que essa minha fonte, ela tem uma chave de 0 e 1, que ela liga e desliga. Então, é por isso que ele não ligou automático. Mas uma fonte que não tem aquele botão 0 e 1, ele vai ligar automaticamente assim que você conectar esse testador, porque ele faz uma espécie de curto ou interruptor e liga a fonte automaticamente. Então, é que eu falei, ó, aqui, primeiro painel tem 12 volts, menos 12 volts, 5 volts do standby. O
o nível do Power Good dela, que também vou explicar no outro vídeo o que é o Power Good. Tenho aqui os 3.3 volts, os mais 12 volts e os 5 volts do fio vermelho. Então eu vou dar aqui um zoom aqui na câmera para vocês verem os valores que estão aparecendo aqui. A imagem não ficou tão boa, mas eu vou tentar dar um close aqui, ó. Vendo, alguns números oscilam bastante, mas... Então essa fonte está boa, ela tem todas as tensões necessárias e ela tá boa. Então o testador é uma maneira mais simples da gente examinar uma fonte de alimentação, porque ele vai te dar o número do Power Good, que o multímetro não vai dar. Mas no caso da gente não ter esse recurso, a gente pode testar com o multímetro também, até porque é uma forma mais barata. Um testador de fonte desse custa entre R$35 e R$50, e não é tão fácil de achar, mais o frete, né? Então espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira esse vídeo. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentário, vocês podem deixar aí que eu procurar melhorar ou procurar acrescentar mais. Tá ok? Grande abraço a vocês.